Olá pessoal, programa Histórias e Conquistas de hoje, numa edição inédita. Nós estamos aqui no Instituto Reinaldo Polito para conversar com o professor Reinaldo. Ele é mestre em Ciências da Comunicação, é professor de Comunicação e Oratória há cerca de 40 anos. Já treinou diversas personalidades, políticos, artistas, já escreveu 31 obras de oratória e, além de ele compartilhar um pouquinho da trajetória profissional dele, vai nos dar umas dicas de como nós podemos expressar melhor as nossas ideias, o nosso discurso, falar em público. Professor Reinaldo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Prazer muito grande falar com você. Professor, vamos lá. Gente, eu tive uma oportunidade maravilhosa que é ler esse livro, Reinaldo Polito, As Melhores Decisões Não Seguem a Maioria. E uma das coisas que mais me encantou nesse livro, aliás, não tem como não se encantar, é com a sua história da infância, né? Que é uma história um pouquinho triste, mas que teve um final razoável, feliz, entendeu? Você teve um gosto pela oratória ali. Como é que foi, professor? Eu fico me perguntando sempre como foi que nasceu esse meu gosto, essa minha paixão pela oratória. E o que me vem à cabeça é exatamente o que aconteceu quando eu era garoto. Eu nasci em Araraquara, no interior de São Paulo, e vim para a capital. Morava no bairro do Tatuapé, com menos de 2 anos de idade. Passei por uma tragédia porque a casa que eu morava pegou fogo e eu fui vítima desse acidente. E passei meses hospitalizado por causa dessas queimaduras. E como consequência, eu fiquei mudo e só depois de algum tempo é que eu voltei a falar totalmente gago. E os meus pais estavam lá preocupados com essa questão da queimadura e não sei que tipo de conhecimento o médico que cuidava das minhas queimaduras tinha sobre o assunto, mas ele disse o seguinte: olha, vocês estão preocupados com o menino porque ele está gaguejando. Por que vocês não ensinam umas poesias, uns versinhos desses de crianças? Porque dizia o médico o seguinte: assim como o cantor que é gago não gagueja quando está cantando, da mesma forma a poesia, o ritmo, a cadência, isso vai dar um pouco mais de influência ao menino. Bom, me ensinaram lá os versinhos, as poesias, eu aprendi, recitava, não sei se foi isso que resolveu o problema ou não, mas a gagueira desapareceu e nós voltamos lá para Araraquara. E lá no curso primário, eu comecei a fazer aquilo que tinha aprendido durante o meu tratamento, o meu treinamento. Eu ia para a frente dos meus coleguinhas recitar as poesias. E eles aplaudiam, gostavam, os professores incentivavam e eu tomei gosto pela comunicação. Tanto que já naquela época eu participava de concursos para recitar poesias, porque naquela época existiam serviços de alto-falante nas quermesses, nas praças, e ganhava esses concursos recitando poesias. Provavelmente, a partir daí é que nasceu o meu gosto pela comunicação. No final da entrevista, ele vai recitar uma poesia para nós. Com prazer. Professor, posteriormente a isso, eu sei que o senhor não sabia que tinha cursos de oratória. Isso. Aí o senhor tinha um amigo tímido, foi procurar um curso de oratória e se apaixonou. Isso. Esse amigo era o Johnny, muito tímido mesmo, você olhava, ele ficava roxo de vergonha só de olhar para ele. E sofria muito comigo, ele me dizia que queria mudar isso, porque ele queria ser diferente, mais comunicativo. E eu descobri que aqui em São Paulo havia uma escola do professor Oswaldo Melantônio, e diziam que era um professor muito bom, que ensinava a falar bem e que tirava a timidez das pessoas. Falei: Johnny, vamos lá conhecer esse professor Melantônio, tinha uma aula gratuita. Então, numa quarta-feira à noite, nós fomos. O John era tão tímido, Larissa, que ele não ficou. E eu, que não tinha o mínimo interesse, nem sabia da existência desse tipo de assunto, eu fiquei encantado com a escola do professor Melantônio. Eu fiquei encantado com o professor Melantônio. Tanto que quando cheguei em casa eu não dormia, me virava na cama. Como é que pode existir uma atividade como essa e eu desconhecer? Bom, comecei a frequentar o curso dele, mas com tanta vontade, com tanta paixão, que eu ia todos os dias. Ele dizia: ô Polito, a sua turma é às quartas-feiras. Eu falava: professor, não se incomoda, eu vou ficar aqui no fundo da sala, só quero observar o que está acontecendo. E o professor, vendo o brilho nos meus olhos, entendendo que eu estava já apaixonado por esse assunto, eu tinha 24 anos de idade, me convidou para que eu fosse
o assistente dele, me tornei professor da escola e fiquei lá durante 7 anos aprendendo a falar em público e a ministrar cursos de oratória com o professor Melantônio. Posteriormente, eu vi no seu livro uma questão muito importante que o senhor tomou na sua carreira, que me chamou muita atenção, gente, que é ser focado, posicionado, um profissional da oratória. Por que isso? Porque você percebe às vezes que as pessoas elas são até boas em uma determinada área. Mas aí surgiu uma oportunidade para eu dar um curso de vendas. Aí me surgiu a oportunidade para dar um curso de liderança. E o senhor, eu vi que persistiu na oratória. Como é que o senhor fez às vezes até para recusar esses convites e essa preocupação? Essa estratégia foi uma estratégia e bem sucedida. Realmente não é simples, não é fácil, porque a tendência é essa. Eu vejo, por exemplo, quem começa a escrever livros, ele tem um sucesso com uma determinada obra, vende muito, e aí ele começa a se meter em áreas e escrever sobre assuntos sobre os quais ele não tem muito domínio. E ele acaba perdendo a referência num determinado assunto. Eu, por exemplo, tenho um amigo que escreveu um livro sobre empregabilidade de jovens. E o livro foi muito bem, aí ele começou a querer escrever sobre a capacidade de adaptação do profissional que mudava para o interior. Eu falei, para com isso, você é especialista em empregabilidade de jovens, siga esse seu caminho. Ele me ouviu e realmente passou a escrever somente sobre isso e se tornou uma referência no assunto. Eu, durante um tempo, durante 10 anos, não foi bastante tempo, de 1975 a 1985. Eu trabalhava no mercado financeiro durante o dia e à noite, e nos sábados pela manhã, eu dava aula de oratória. E a minha paixão pela oratória foi crescendo, até que chegou um momento em que eu tive que tomar uma decisão. Fiz umas contas e cheguei à conclusão de que eu ganharia, só dando aula de oratória, metade do que eu tinha como receita, mas que eu seria, com certeza, a pessoa mais feliz do mundo, porque faria aquilo que eu gostava muito. Então, passei a me dedicar exclusivamente à oratória e, lógico, que quando você se dedica com exclusividade a uma atividade, essa atividade tem chance de crescer. Foi exatamente aquilo que aconteceu. Então, hoje, eu recebo convites para falar sobre diversos assuntos, mas só aceito convites para escrever ou para falar sobre oratório. Eu quero que as pessoas me vejam como um professor de oratório, como um profissional que ensina a falar em público. Professor, outra coisa que eu achei extremamente interessante foi a sua ousadia na hora de divulgar o seu curso. Teve situações bem interessantes, a questão da Folha de São Paulo, que o senhor colocou um anúncio na metade da página. Eu vi que o senhor estrategicamente se apropriou, o senhor usou bastante a questão da divulgação. Isso teve um resultado positivo? O senhor acha que isso foi um diferencial para o senhor como empreendedor? Sim, foi quase que desistir por causa disso. Porque o curso começou a crescer, mas chegou num determinado momento, ele estagnou. Não caminhava mais. E eu comecei a pensar, a refletir sobre o assunto, cheguei à conclusão de que eu precisaria fazer uma grande divulgação para que as pessoas conhecessem mais. Agora, a grande divulgação exige um bom recurso financeiro. Fiz umas contas, peguei o apartamento que eu tinha, o carro, naquele tempo o telefone valia muito dinheiro, peguei o telefone, somei tudo e pensei o seguinte, eu vou pegar todo esse valor e vou arriscar numa campanha publicitária. Se der certo, o curso vai alavancar. Se não der, eu compro de novo e toco minha vida. E deu certo. Mas quando eu fiz o primeiro anúncio, que foi caríssimo, foi no estado de São Paulo, na página 5, anúncio grande, eu tinha ditado o anúncio para a agência. E quando eles publicaram o anúncio, eles publicaram com erro. Curso de expressão verbal, expressão no lugar do X, colocaram S. Ai, que tragédia. Eu quase caí de costas. E as pessoas ligavam, ironizando, falavam, vocês ensinam a falar em público? Hoje, hein? Vocês ensinam a falar em público, a escrever também, vocês ensinam? Ironizando. E eu não sabia o que fazer com aquilo. Mas essa desgraça acabou redundando em algo positivo, porque a agência reconheceu o erro que eles tinham cometido e publicaram o mesmo anúncio na mesma página sem custo. Então eu que tinha dinheiro lá para fazer um anúncio, acabei conseguindo mais um anúncio. E fiz outros anúncios pequenininhos e aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Eles erraram o número, a casa lá era 2.226 e eles colocaram 2.236, que era a casa de um japonês que ficava do lado.
E aí eu reclamei, fizeram outro anúncio, mas fui lá falar com o japonês, falei, olha, se por acaso alguém aparecer, o curso aqui na casa de baixo. Então, com esses desvios, isso daí foi uma grande coincidência, isso me ajudou a alavancar um pouco mais o curso. Mas naquela oportunidade eu fiquei tão desesperado que pensei mesmo em desistir. Tive que ter uma força de vontade muito grande para continuar. Professor, e uma coisa que me chamou muita atenção, gente, eu fiz o curso do professor Polito, estamos na 11ª aula, semana que vem vai ser a 12ª, e uma coisa que me chamou muita atenção é que em todas as aulas, mesmo depois de 40 anos de atividade, ele está presente, ele está lá. Inclusive nos feriados. Dia 21 de abril era feriado, o senhor estava dando aula. Dia 1º de maio era feriado, o senhor estava dando aula. Eu falo isso até porque eu marquei um voo na sexta-feira e eu vi que dia 21 era no sábado e era feriado. Eu pensei, nossa, perdi o voo. Aí a sua secretária me falou que o senhor ia estar dando aula. O senhor e toda a sua equipe, que o Instituto estaria aberto. Eu fiquei, nossa... eu acho isso admirável, porque não são todos os profissionais. Geralmente a pessoa pensa, começa a ficar bem sucedido, aí começa a delegar, né? O senhor tem uma equipe bastante capacitada, então seria muito cômodo para ti passar o bastão, não se preocupar. Hoje eu vou dar para o Ricardo a aula, vou dar para a Raquel, mas como é que o senhor alimenta essa paixão até hoje de estar em sala de aula e dando essa atenção para os alunos e não delegando essa função? Você tem razão, é a descoberta de uma paixão profissional. Aquele que tem a sorte de descobrir uma atividade que ele sinta prazer em fazer e tem condições de desenvolver esse trabalho, vai ser uma pessoa feliz. Então eu me sinto hoje uma pessoa realizada, eu quero terminar a minha vida fazendo exatamente o que eu faço, quero até o último dia da minha vida estar numa sala de aula ministrando cursos para as pessoas que me procuram. E realmente é uma paixão tão grande que normalmente eu dou aula das 8h30 da manhã às 11 horas da noite, todos os dias, sábado pela manhã e sábado à tarde, geralmente são cursos na pós-graduação lá na USP. Mas quando eu saio daqui e vou para a minha casa, normalmente eu vou escrever, porque entre artigos, entrevistas, entre 15 e 20 por mês, e mais os livros que eu tenho que escrever e reescrever, se eu não escrever todos os dias, vou ficar defasado. E o domingo eu reservo exclusivamente para escrever os textos que eu publico no UOL. Há 11 anos que todas as terças-feiras meus textos são publicados lá. Escrevo isso aos domingos. Não me pesa nem um pouco. Faço isso com muito prazer, com muita alegria, como se estivesse sempre me divertindo. É isso aí, pessoal. Nós temos que dar um tempo, break. Daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta hoje numa edição inédita aqui no Instituto Reinaldo Polito, conversando com o professor Reinaldo. Pessoal, o professor Reinaldo tem mais de 31 livros escritos na área de comunicação e oratória. Como eu trabalho na área de oratória também, sou professora, sempre foi os livros que eu estudei. E hoje eu me sinto extremamente realizada em poder fazer o curso do professor Reinaldo. Prazer. E conhecer até um pouquinho mais das obras que... o senhor tem obras, inclusive, internacionais, na Rússia, inclusive, é isso? Sim. Os livros demonstram também que a questão da oratória e da comunicação é universal. Você imagina a minha emoção, Larissa, saber que nesse momento, provavelmente, alguém lá na Rússia, debaixo daquele frio, lendo o meu livro e conhecendo um pouco das minhas histórias lá de Araraquara, do interior de São Paulo. Então isso é extremamente gratificante. Eu, quando escrevi os livros, publiquei os livros do exterior, eu tive cuidado de tirar aqueles exemplos mais regionais. O que interessa, por exemplo, para um russo ou para um alemão, saber sobre Rui Barbosa ou saber sobre Joaquim Nabuco, são figuras muito distantes da realidade deles. Então eu tirei esses exemplos regionais e coloquei exemplos mais universais. Mas as técnicas de comunicação são exatamente as mesmas que nós utilizamos aqui. Agora vamos às técnicas de comunicação, então. Ok. Primeira pergunta, eu acho que a grande maioria dos alunos querem saber. Como vencer o medo de falar em público? Pois é. A grande maioria das pessoas vem aqui exatamente porque deseja perder o medo de falar em público.
O medo é um mecanismo de defesa que nós temos à disposição para nos proteger. Todas as vezes que nós nos encontramos em perigo de alguma forma, esse mecanismo de defesa entra em ação. Se você puder ter uma agressão física, uma doença, se você puder perder a sua liberdade, se esses fatos puderem correr conosco, com as pessoas que nós queremos bem, esse mecanismo de defesa, que é o medo, entra em ação. Um mecanismo de defesa que foi aprimorado ao longo do tempo, porque lá nos nossos antepassados, o que acontecia? O homem via um animal feio na frente dele, ficava com medo, imaginava que poderia ser agredido, ficava com medo e fugia. Era eficiente, aquilo muito rudimentar se nós compararmos com o que acontece hoje. Porque com o tempo o organismo foi aprendendo a se defender de uma forma mais eficiente. Quando ele via o animal feio na frente, imaginava que poderia ser agredido, ficava com medo. Antes de fugir, as glândulas suprarrenais começaram a entrar em funcionamento, liberando adrenalina no organismo, porque assim aumentava a pressão sanguínea, fortalecia os músculos e o homem podia se movimentar mais rapidamente enquanto queimava, enquanto metabolizava essa adrenalina. Então nós herdamos essa capacidade defensiva. Hoje, quando nós ficamos com medo, imediatamente liberamos a adrenalina para poder fugir mais depressa. Só que para falar em público, o que acontece? Ficamos com medo, liberamos a adrenalina, mas não conseguimos fugir, não nos movimentamos. A adrenalina permanece um tempo maior no organismo e vai provocando essa disfunção toda. O coração bate mais forte, as pernas começam a tremer, a voz fica enroscada na garganta, o pensamento desaparece. O que nós temos que fazer é diminuir essa quantidade de adrenalina que é despejada no organismo. Como é que nós fazemos? É preciso conhecer com profundidade o assunto que vamos apresentar. Quanto mais conhecer o assunto, mais seguro vai ficar. É preciso aprender a planejar bem a apresentação, saber como iniciar, preparar, desenvolver e como concluir, saber o caminho que você vai percorrer. É preciso praticar bastante, aproveitar todas as oportunidades, fazer pergunta numa palestra, participar numa reunião da empresa, apresentando um projeto, conversar com as pessoas. Quanto mais puder praticar, melhor. E principalmente, tomar consciência das suas qualidades, dos seus pontos positivos de comunicação. Saber se tem uma boa voz, um bom vocabulário, se é uma pessoa bem-humorada, se tem presença de espírito, se sabe contar bem uma história. Tendo consciência disso, você praticando, organizando o pensamento e conhecendo o assunto, diminui essa quantidade de adrenalina e vai se sentir muito mais tranquilo para fazer uma apresentação. E com relação à harmonização? Palavras, tom de voz e gestos. Quais são 3 técnicas fundamentais que as pessoas podem desenvolver para se tranquilizarem na hora de expressar suas ideias? É preciso observar bem aquilo que a pessoa já faz no dia a dia. É comum uma pessoa chegar e falar: eu tenho muita dificuldade, professor. Olha, quando eu falo, eu não sei o que fazer com as mãos, eu me engano, eu não consigo encontrar as palavras, eu tenho problema na sequência do meu pensamento. Só que enquanto ele está dizendo que tem problema e que tem dificuldade, ele utiliza todas as técnicas da comunicação. Ele gesticula, ele faz a pausa, organiza o raciocínio, e eu digo para ele exatamente isso: você está fazendo a pergunta, mas você já está me dando a resposta, porque se você se comportar diante do público da forma como você está se comportando agora nessa conversa, você vai desenvolver o melhor nível de comunicação que poderia pretender. Então o que nós precisamos fazer é levar para uma situação formal exatamente esse comportamento que nós temos no dia a dia. Não tentar ser diferente, não querer usar um vocabulário diferente, não querer impostar a voz, não querer ter uma gesticulação nova, não, fazer exatamente aquilo que faz. É evidente que com o tempo nós vamos aprimorando essas características que são naturais e tornando a comunicação mais eficiente. Mas é preferível que a pessoa se apresente de uma forma natural, mesmo cometendo erros básicos e primários de comunicação, aquele que utiliza toda a técnica, mas com artificialismo. Então, o mais importante do que a técnica é a naturalidade. Naturalidade é a melhor de todas as técnicas que nós poderíamos desenvolver. Aparentemente é simples. Então basta ser natural. Só que transportar essa naturalidade para a situação formal exige muito empenho, muita dedicação, muita disciplina, muito treinamento. Leva muito tempo, mas depois que aprende, nunca mais esquece. Por exemplo, mas uma pessoa que tem muito sotaque e vai fazer uma apresentação para um público que não tem aquele sotaque. Ok. Como é que você lida com essa situação? Então, todos nós temos sotaque.
Eu vou lá para o sul e é evidente que as pessoas percebem que eu estou falando com sotaque. As pessoas do sul vêm aqui para o sudeste, percebem, e eu vou perceber que tem sotaque. Eu vou lá para o nordeste, eu tenho sotaque. O nordestino vem para cá, tem sotaque. Então, o sotaque existe quando nós temos contato com pessoas de uma região diferente. Aí o que nós temos que analisar é o seguinte: esse contato que eu vou ter com as pessoas dessa região diferente é um contato permanente ou é um longo contato? Então é preciso pensar um pouquinho, porque o sotaque pode atrapalhar. Então, qual é a próxima reflexão? A maneira como eu falo, esse sotaque prejudica o entendimento das pessoas, porque em algumas regiões o sotaque é tão pesado e tão carregado que dá a impressão de que está falando uma outra língua. Vai atrapalhar a comunicação, tem que mudar. Eu sou ridicularizado por causa desse sotaque, tem que mudar. Eu sou visto como prepotente porque algumas regiões são beneficiadas por programas governamentais, por leis, as pessoas se sentem assim muito importantes. Então, a maneira de falar daquela pessoa pode ser vista numa outra região como prepotente. Agora, se as pessoas entenderem, se não se sentir ridicularizado e não passar a ideia de prepotência, aí é uma decisão pessoal. E a minha sugestão é essa: não mude, porque a pessoa começa a ter um trabalho tão grande para mudar, ela quebra suas raízes, perde a sua naturalidade e normalmente não ganha absolutamente nada com isso, só perde. Pode ser até algum diferencial, né? Pode ser um diferencial. Você sabe que eu dei aula aqui para um ministro que veio lá do interior. E ele tinha um sotaque muito carregado, era ministro da Agricultura. E eu tenho uma experiência muito grande para corrigir sotaque, porque imagina, eu sou lá de Araraquara e lá o sotaque é muito carregado. Então imagina eu ministrando cursos lá em Vitória, no Espírito Santo, onde as pessoas estão acostumadas com esse linguajar interiorano. Vou corrigir o aluno: olha, você está torto, eu vou perder a credibilidade. Então, por causa da minha atividade profissional, eu fui obrigado a fazer um trabalho e praticamente eliminar. Com essa minha experiência, eu reduzi rapidamente 80% do sotaque interiorano do ministro. Mas o que eu disse a ele foi o seguinte: permaneça com esses 20%. Primeiro, porque ele estava ligado às causas da agricultura. Provavelmente ele continuaria ligado às causas da agricultura. Tanto é verdade que ele saiu do Ministério da Agricultura e assumiu a Secretaria da Agricultura aqui em São Paulo. E a ideia que se tem ainda, pode ser uma ideia equivocada, mas a ideia que se tem num grande centro é que as pessoas que vêm do interior são pessoas honestas. Ah, não, ele é do interior, é uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta. Nós sabemos a picaretagem que tem em todo canto do país, mas a ideia é essa. Então é uma questão de lógica. Se ele tem sotaque, é porque nasceu no interior. Se nasceu no interior, é porque ele é honesto. Se ele é honesto, ele tem credibilidade. Tanto que eu conheci pessoas que até forçavam um pouquinho um sotaque interiorano só para dizer que ele era mais simples, mais humilde e ter credibilidade a partir daí. Eu tive a oportunidade de ler o seu livro, até não está por aqui, mas é que do influenciar as pessoas. Sim. Eu achei... Conquistar e influenciar para se dar bem com as pessoas. Isso. Livro que fez muito sucesso e faz muito sucesso na Itália, com o título de Conquistare, Influenciare, Parlare Bene. Esse livro é publicado pela editora Taita Press, lá na Itália, e chegou a ser o livro mais vendido da editora na Itália. O que você viu que chamou a atenção lá, Larissa? Eu achei engraçado, porque o senhor coloca no livro de pessoas que têm a cara de tonto. Sim. E que essas pessoas, elas deveriam agradecer a Deus pela cara de tonto. E eu achei muito engraçado porque, assim, eu me lembrei de algumas pessoas, assim, que acabam muitas vezes tirando vantagens. Ah, não tem dúvida. Né? Porque, não sei se é porque elas não ameaçam, ou o que é que acontece. Eu me lembro de uma entrevista que o Ratinho deu no programa da Marília Gabriela. E a Marília Gabriela falou: Ratinho, você é muito bem sucedido, você tem fazendas, você tem emissoras de rádio, de televisão, ficou muito rico. Como é que você conseguiu tudo isso? Ele disse: Marília, Deus foi tão bom comigo que me fez nascer com cara de tonto. Então as pessoas, quando vêm conversar comigo, me veem com esse jeitão simplório, assim, meio desligado, e imagino que estão levando vantagem, quando eles veem, estão assinando o cheque para mim. Eu tenho um amigo promotor de justiça que ele agia de propósito, ele colocava os óculos assim, pendurados no nariz, cabeça baixa.
A parte contrária se sentia tão tranquila e segura, porque via aquele coitadinho na frente, que ia para cima com tudo. Quando menos percebia, ele estava dando uma volta e neutralizando todo o ataque que tinha recebido, levando vantagem. Então, às vezes, a pessoa quer parecer assim, tão esperta, tão importante, tão sabida, e acaba afastando os outros. Um pouquinho de humildade, um pouquinho de simplicidade, isso pode dar muito mais resultado do que aquele tem cara de águia. Eu achei extremamente interessante isso. Bom, vamos lá. Nós já falamos do medo de falar em público, o estado mental do palestrante, a performance de palco, que é a harmonização das palavras, tom de voz, gestos, e agora finalizar a estrutura da mensagem. Sim. É preciso conhecer bem o caminho que vai seguir. Como é que você pode caminhar bem se você não sabe onde você vai chegar? Então, tem que saber o que você pretende com a sua apresentação. A partir daí, você faz o seu plano de ação. Se você sabe qual é o assunto que você vai desenvolver, assim que você cumprimentar os ouvintes e conquistar os ouvintes, por exemplo, agradecendo o convite que você recebeu para estar ali, ou agradecendo a presença das pessoas que aceitaram o seu convite, mostrando claramente que tipo de benefício as pessoas vão ter com o assunto que você vai tratar, esclareça logo em seguida qual é o tema que você vai desenvolver. Porque você dizendo qual é o assunto, as pessoas conseguem acompanhar com muito mais facilidade o desenvolvimento do raciocínio. O que você pretende com sua apresentação? Dar a solução a um determinado problema? Ora, então você esclareça para os ouvintes antes qual é o problema existente, porque ele só vai poder entender bem a solução que você vai apresentar se ele souber da existência do problema. O que você pretende? Falar de algo novo, presente, atual? Ora, faça um histórico para que ele entenda como foi que aquele assunto caminhou ao longo do tempo até chegar ao momento presente. Fez essa preparação, aí você vai apresentar o seu assunto central. Levantou o problema, agora você vai dar a solução. Falou do passado, agora você vai falar do presente. E para isso você vai utilizar todos os argumentos que você tiver à disposição. São as estatísticas, são os exemplos, são as comparações. Com esses argumentos, você robustece a sua linha de raciocínio. E depois, se você sentir que o ouvinte precisa de uma orientação complementar, conte uma história ligada àquele assunto para que ele possa entender bem. E mais, se perceber algum tipo de resistência, afaste essa resistência. Esse é o momento de você neutralizar a objeção. Feito isso, você está prontinha para fazer a conclusão. E o que nós fazemos numa conclusão? Pedimos para que os ouvintes reflitam ou ajam de acordo com a proposta que nós passamos. Então, você começando dessa forma, conquistando as pessoas, esclarecendo qual é o assunto, esclarecendo o problema que você vai desenvolver, apresentando a solução, contando uma história para ilustrar e até para arejar um pouco a apresentação, neutralizando as objeções contrárias, você faz uma conclusão eficiente. Professor, nós temos que finalizar o programa e eu gostaria de finalizar propor um desafio. Pois não. Nós temos o jogo rápido. Sim. Que é o perfil, um jogo de perguntas e respostas. Topa? Sem problema. Idade? 67 anos. Signo? Sagitário. Time? Ferroviária de Araraquara. Família? É o esteio e o apoio de todos nós. É na família que você pode comemorar as suas vitórias e é na família que você vai encontrar um ombro amigo para superar os seus problemas. Religião? Católica. Trabalho? Professor de oratória, de manhã, à tarde e à noite. Brasil? Um país com uma riqueza enorme, uma população extraordinária e com pessoas muito competentes, mas que infelizmente desviaram o seu caminho. E eu tenho muita esperança que, a partir de agora, com aquilo que está acontecendo no país, nós seremos imbatíveis. Eu imagino que dentro de uma década no máximo, o país estará entre os primeiros do mundo. Maior defeito? Meu? Maior defeito meu foi me dedicar exclusivamente ao trabalho e às vezes esquecer um pouquinho das amizades, um pouquinho da família. Eles compreendem isso, mas eu poderia ter dedicado um pouquinho mais de tempo. Maior qualidade? A integridade minha. Eu tenho 4 filhos. E se você perguntar para qualquer um dos 4 o que eles acham do pai, vão dizer que o pai é honesto, uma pessoa reta e que eles se espelham naquilo que eu faço. Medo?
Medo, eu tenho medo de ficar fechado para fazer um exame. Como é que chama esse exame mesmo? Tomografia. Tomografia. Eu fujo, eu tive que fazer alguns, até convenci o médico de que isso poderia ser passado para lá. Ele me deixou até agora, mas qualquer hora eu vou ter que fazer um desse aí, acho que eu vou ter que ser sedado para poder fazer. Sonho? O sonho meu é que os meus livros, depois que eu partir desse mundo, continuem a minha obra e que as pessoas possam ler e continuar aprendendo e dizendo o seguinte: puxa vida, quanto eu aprendi com esse que deixou esses ensinamentos nessas obras. E a poesia? Eu me lembro, era pequeno e brincava na praia. O mar bramia, e erguendo o dorso altivo, sacudia branca espuma para o céu sereno. E eu disse à minha mãe nesse momento: que dura orquestra, que furor insano, que pode haver maior que o mar ou que seja mais forte que o oceano. Minha mãe, a sorrir, olhou para os céus e respondeu: um ser que nós não vemos é mais forte que o mar, mais forte que o tufão que nós tememos. Meu filho, é Deus. Que lindo! Professor, muito obrigada pela entrevista. Prazer muito grande. Parabéns pelo seu trabalho e quero dizer a você que foi uma honra muito grande ter você aqui na nossa escola, de verdade. Ai, obrigada. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Semana que vem tem mais histórias e conquistas.